A Batalha Final, de Rick Joyner. Parte 3. O Retorno das Águias. No horizonte, eu vi uma grande nuvem branca que se aproximava. A esperança surgiu em mim somente por vê-la. Logo toda a atmosfera ficou cheia de esperança, da mesma forma como o sol nascente põe em fuga a escuridão da noite. Com o crescer da nuvem, reconheci que eram as grandes águias brancas que tinham voado da árvore da vida. Elas foram pousando na montanha, tomando lugar em cada nível ao lado das companhias de guerreiros. Com cautela me aproximei da águia que tinha pousado perto de mim, porque sua presença inspirava bastante temor. Quando ela olhou para mim com seus olhos penetrantes, eu sabia que não poderia esconder nada dela. Seu olhar era tão forte e firme que tremi com um calafrio que senti em meu corpo, só de olhar para os olhos dela. Mesmo antes de eu fazer qualquer pergunta, ela me respondeu: "Você quer saber quem somos nós? Somos os profetas que estavam escondidos e que foram mantidos assim para esta hora. Somos os olhos daqueles a quem foram dadas as armas divinamente poderosas. A nós nos foi dado ver tudo o que o Senhor está fazendo e tudo o que o inimigo está planejando contra vocês. Estivemos esquadrinhando a terra e juntas sabemos de tudo o que é necessário saber para a batalha. Vocês não viram a batalha que acabou de acontecer?" Perguntei com uma certa irritação, tanto quanto ousei expressar. "Não deu para vocês ajudarem aqueles guerreiros que há bem pouco foram feitos prisioneiros?" "Sim, vimos tudo e poderíamos tê-los ajudado se eles tivessem querido a nossa ajuda. Nós os teríamos ajudado, retendo-os e não os deixado prosseguir, dizendo-lhes que se sentassem e ficassem parados. Mas nós somente podemos lutar nas batalhas comandadas pelo Senhor e apenas podemos ajudar aqueles que creem em nós. Somente os que nos recebem na condição de quem nós somos, os profetas, é que podem receber a recompensa do profeta ou os benefícios de nossos serviços. Aqueles que foram emboscados não tinham ainda a capa que você está usando, e os que não têm essa capa não conseguem entender quem nós somos. Todos nós necessitamos uns dos outros, inclusive estes 3 aqui que ainda estão feridos, e muitos outros que você ainda não conhece." O coração da águia. Quando falei com a águia, eu comecei a pensar como ela. Depois desta curta conversa, eu podia olhar para os olhos dela e eu podia conhecê-la tal como ela me conhecia. A águia reconheceu isso. "Você tem alguns dons", observou ela, "mas você não fez muito uso deles. Eu estou aqui para despertar esses dons em você e em muitos outros como você, e vou ensiná-lo a como usar. Desse modo, a nossa comunicação vai ser mais segura. Ou então todos nós teríamos muitas perdas desnecessárias, para não dizer que também perderíamos muitas grandes oportunidades para a vitória." "De onde você vem?" perguntei. "Nós comemos cobras", a águia respondeu. "O inimigo é alimento para nós. O nosso sustento vem de fazer a vontade do Pai, que é destruir as obras do diabo. Toda cobra que comemos contribui para aumentar a nossa visão. Toda fortaleza do inimigo que demolimos nos fortalece, de forma que podemos voar mais alto e permanecer no ar por mais tempo. Acabamos de vir de uma festa. Devoramos as serpentes da vergonha que amarravam muitos de seus irmãos. Eles estarão aqui em breve. Estão vindo com as águias que deixamos para trás para ajudar a achar o caminho e para protegê-los contra os ataques do inimigo." Essas águias eram muito seguras de si mesmas, mas não eram presunçosas. Elas sabiam quem elas eram e a que tinham sido chamadas. Elas também nos conheciam
e também conheciam o futuro. Sua confiança me reanimava, mas reanimava muito mais aqueles feridos que ainda jaziam ao nosso redor. Os que até há pouco estavam fracos, que não conseguiam nem falar, agora tinham se endireitado e ouviam a minha conversa com a águia. Eles olharam para ela como fazem as crianças perdidas quando olham para seus pais assim que são encontradas. O vento do Espírito. Quando a águia olhou para os feridos, a expressão dela mudou também. Em lugar de forte e firme determinação diante da qual eu tinha permanecido anteriormente, para com os feridos ela era como uma avó idosa, bondosa e cheia de compaixão. A águia abriu as asas e gentilmente ficou abanando-a, provocando uma brisa refrescante que fluía sobre os feridos. Era diferente de qualquer outra brisa que eu tenha visto. Cada respiração eu me fortalecia e a minha mente se purificava. Logo os feridos puseram-se em pé e passaram a adorar a Deus com uma sinceridade que trouxe lágrimas aos meus olhos. De novo, me senti envergonhado por ter zombado daqueles que tinham permanecido neste nível. Achávamos que eles eram muito fracos e tolos quando estávamos subindo a montanha, mas eles suportaram muito mais do que nós e permaneceram fiéis. Deus os tinha guardado e eles o amavam com um grande amor. Olhei então para cima na montanha. Todas as águias estavam gentilmente abanando as asas. Todo mundo na montanha estava se refrescando com a brisa que elas estavam produzindo, e todos passaram a adorar o Senhor. A princípio havia alguma discordância entre os louvores que vinham dos diferentes níveis, mas depois de algum tempo, todos, em todos os níveis, estavam cantando em perfeita harmonia. Não sei por quanto tempo ficamos adorando, mas finalmente as águias pararam de abanar as asas e o louvor terminou. Por que vocês pararam? Perguntei à águia com quem havia conversado. Porque agora eles estão curados, respondeu ela apontando para os que tinham estado com ferimentos, mas que agora, em pé, denotavam estar em perfeitas condições. Um verdadeiro louvor pode curar qualquer ferimento, respondeu ela. Por favor, repitam tudo de novo, supliquei. Vamos repetir isso muitas vezes, mas nós não somos quem decidimos quando fazê-lo de novo. A brisa que você sentiu era o Espírito Santo. Ele nos dirige, não somos nós que o dirigimos. Ele curou os feridos e começou a fazer com que haja a unidade que é necessária para as batalhas à nossa frente. A verdadeira adoração ainda faz derramar o precioso óleo sobre a cabeça, que é Jesus, e então desce por todo o corpo, fazendo-nos um com Ele e criando uma unidade entre nós. Ninguém que venha a unir-se com Ele permanecerá ferido ou impuro. O seu sangue é vida pura e flui quando estamos ligados com Ele. Quando estamos ligados com Ele, estamos também ligados com o restante do corpo, de forma que o seu sangue flui em todos nós. Não é assim que você faz sarar uma ferida no seu corpo, fechando-a de modo que o sangue possa fluir ao membro afetado, lhe trazendo regeneração? Quando uma parte do corpo está ferida, nós temos que nos unir àquela parte, até que ela seja totalmente restaurada. Somos todos um. Na euforia que ainda estava do louvor, este breve ensino parecia quase que difícil de ser entendido, mas eu sabia que era fundamental. Quando o Espírito Santo se movia, toda palavra parecia ser gloriosa, não importando quão elementar fosse. Eu me sentia tão cheio de amor que o meu desejo era abraçar todo mundo, inclusive as velhas águias, apesar de todo o temor que despertavam. Então, como que num susto, me lembrei dos fortes guerreiros que tinham sido há pouco capturados. A águia percebeu isso, mas não disse nada. Ela apenas me observava com alguma intenção.
Finalmente quebrei o silêncio e disse: vai dar para recuperarmos aqueles que acabamos de perder? Coração do rei. Sim, está certo você sentir o que está sentindo, disse a águia por fim. Não estamos ainda completos e a nossa adoração ainda não está completa até que todo o corpo se restaure. Mesmo na adoração mais gloriosa, mesmo na própria presença do Rei, ainda sentiremos essa falta até que todos sejam um, porque o nosso Rei também o sente. Todos nós sofremos por nossos irmãos sob grilhões, mas sofremos ainda mais pelo coração do nosso Rei. Embora vocês amem todos os seus filhos, vocês sofreriam mais por aquele que estivesse enfermo ou ferido. O rei também ama todos os seus filhos, mas os feridos e oprimidos recebem sua maior atenção agora. Por causa dele, não desistimos até que todos tenham sido recuperados. Enquanto houver feridos, ele estará ferido. A fé que remove montanhas. Sentado ao lado da águia, meditei em suas palavras. Finalmente lhe perguntei: sei que agora a sabedoria fala comigo através de você, porque ouço sua voz quando você fala. Eu estava tão seguro de mim mesmo antes daquela última batalha, mas por pouco não fui levado por aquela mesma presunção que os levou, e eu poderia ter sido facilmente capturado com eles se sabedoria não me tivesse barrado. Eu estava motivado mais pelo ódio para com o inimigo do que pelo desejo de libertar os meus irmãos. Desde o início, quando vim para esta montanha durante o tempo em que lutei na grande batalha, acho que a maioria das coisas que fiz foi por razões erradas, e muitas das coisas erradas que fiz eu tinha bons motivos. Quanto mais aprendo, mais inseguro de mim mesmo eu me sinto. Você deve ter estado com sabedoria por um bom tempo, a águia respondeu. Sabedoria esteve comigo por um longo tempo antes de o ter reconhecido, mas receio que na maior parte daquele tempo eu tenha resistido. De algum modo sei que me falta ainda alguma coisa muito importante, algo que tenho de ter antes de ir para a batalha de novo, mas não sei o que é. Os grandes olhos da águia tornaram-se ainda mais penetrantes enquanto ela respondia. Você também conhece a voz de sabedoria quando ele fala a você em seu coração. Você está aprendendo bem porque você tem essa capa. O que você está sentindo agora é a verdadeira fé. Fé? Contestei. Eu estou falando de sérias dúvidas. Você está sendo sábio ao duvidar de si mesmo. Mas a verdadeira fé depende de Deus, e não de você ou de sua fé. Você está perto do tipo de fé que pode mover esta montanha, e movê-la é algo que temos que fazer. Está na hora de levá-la a lugares por onde nunca tenha passado antes. Entretanto, você está certo. Falta-lhe ainda algo muito importante. Você ainda precisa receber uma revelação. Embora você tenha subido até o cume da montanha e tenha recebido todas as verdades enquanto subia, e embora você tenha estado no jardim de Deus e tenha experimentado seu amor incondicional, tenha visto seu filho muitas vezes, você ainda compreende apenas uma parte de todo o conselho de Deus e apenas superficialmente. Eu sabia que isso era tão verdadeiro que me confortava escutar. Eu já julguei erradamente tantas pessoas e tantas situações. Sabedoria salvou a minha vida por muitas vezes, mas a sua voz é ainda muito fraca dentro de mim. O clamor de meus próprios pensamentos e sentimentos ainda são mais fortes. Ouço sabedoria falando através de você com uma voz bem mais alta do que a voz com que eu ouço, falando em meu coração. E assim sei que tenho que permanecer bem perto de você. Estamos aqui porque vocês precisam de nós, a águia replicou. Estamos aqui também porque precisamos de vocês.
A você foram dados dons que eu não recebi, e eu recebi dons que a você não foi dado. Você passou por experiências que eu não passei, e eu passei por outras que você não passou. As águias lhe foram dadas até o fim, e vocês nos foram dados. Eu vou ficar bem perto de você por algum tempo, e depois você terá de receber outras águias em meu lugar. Cada águia é diferente. É em conjunto, e não individualmente, que a nós foi dado conhecer os segredos do Senhor. As portas da verdade. A águia então levantou-se da rocha sobre a qual ela tinha se empoleirado e foi voando até a extremidade do nível em que estávamos. Venha, disse ela. Ao me aproximar dela, vi degraus que desciam até o sopé da montanha e vi uma pequena porta. Por que é que eu não vi isso antes? Perguntei. Da primeira vez que veio para a montanha, você não permaneceu neste nível o tempo suficiente para dar uma olhada à sua volta. Ela respondeu. Como é que você sabe disso? Você estava aqui quando eu passei por este nível ao vir para a montanha? Eu teria sabido mesmo que não tivesse estado aqui, porque todos que deixam de ver esta porta é sempre pela mesma razão. Mas realmente eu estava aqui, respondeu ela. Eu era um dos soldados por quem você passou rapidamente em seu caminho, escalando a montanha. Foi então que reconheci aquela águia como sendo o homem que fiquei conhecendo logo após a minha conversão, com quem cheguei a manter de fato algumas conversas. A águia continuou. Eu queria muito segui-lo naquela hora. Eu havia estado neste nível por tanto tempo que necessitava de uma mudança. Eu apenas não podia deixar todas aquelas almas perdidas que ainda procurava trazer para cá. Quando finalmente me dispus a fazer a vontade do Senhor, quer fosse ficar ou sair, sabedoria me apareceu e me mostrou esta porta. Ele disse que era um atalho para o cume, e por isso que cheguei lá em cima antes de você. Lá então fui transformado numa águia. Me lembrei então de ter visto portas como esta em vários dos níveis. Dei até mesmo uma espiada entrando por uma delas e lembro-me de que me impressionei pelo que vi. Não me aventurei muito naquele caminho porque o meu foco estava na batalha e em querer chegar ao cume da montanha. Será que se eu tivesse entrado por alguma daquelas portas eu teria ido direto para o topo da montanha? Perguntei. Não é tão fácil assim, a águia observou, demonstrando uma leve irritação. Em cada porta há diversos caminhos, um dos quais vai até o cume. Antecipando minha pergunta seguinte, ela continuou. Os outros vão para outros níveis da montanha. O Pai projetou cada uma dessas passagens de forma que cada pessoa pudesse escolher o que era ditada pelo seu nível de maturidade. Incrível! Como foi que ele fez isso? Foi o que eu pensei comigo mesmo, mas a águia ouviu os meus pensamentos. Foi muito simples, continuou ela, como se eu tivesse falado o meu pensamento em voz alta. A maturidade espiritual é sempre determinada pela nossa disposição de sacrificar os nossos próprios desejos pelos interesses do reino, ou por causa de outros. A porta que requer o maior sacrifício para se entrar sempre nos levará ao nível mais elevado.